Bem, começando mais um vídeo do canal Rankings do Futebol Brasileiro. E quem está chegando aí pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal. Espero que você curta os conteúdos, os temas que a gente traz semanalmente aqui no canal. E se você caiu aqui nesse vídeo, é porque gosta de futebol, e já tem uma grande chance então de você curtir nossos conteúdos. Já vou pedir o like para você se inscrever no canal aí também, que vale muito a pena e você não vai se arrepender não. É o melhor jeito do YouTube avisá-los quando sai vídeo novo, tá certo? Qual que é o tema que foi escolhido para essa semana? A expansão da Copa do Mundo de Seleções da FIFA, que já é uma notícia conhecida aí, foi aprovada essa expansão nas comissões da FIFA em 2017. Ela já valeria para a Copa do Catar em 2022, mas no ano passado acabou sendo adiado a implementação desse novo formato aí para 2026 na Copa da América do Norte. Não sei se vocês já sabem, a Copa de 2026 vai ser disputada em 3 países. A maioria dos jogos, 80%, se não me engano, vão ser nos Estados Unidos e alguns jogos no Canadá e no México. Tá certo? Qual que é a ideia desse vídeo? A ideia desse vídeo é explorar os pontos positivos e os pontos negativos dessa expansão da Copa do Mundo. Como que ela vai expandir? Desde 1998 é disputada por 32 seleções. A partir de 2026 vai ter um acréscimo aí de 50%, de 32 seleções vão para 48 seleções. E desde 98 são 64 jogos. E a partir de 2026 vão ser 80 jogos, um acréscimo aí de 25% na quantidade de jogos. O tempo de disputa vai continuar o mesmo, que já desde 82, quando a Copa tinha 24 equipes, esse tempo de disputa ele varia aí de 30, 31, 32 dias. Tá certo? Então, nós vamos aí abordar esses prós e contras. Só a título de informação, uma coisa que provavelmente vocês já sabem, mas só para não passar despercebido, a Copa do Mundo ela não começa com 32 equipes. Ela começa mais curta, ela começa com bem menos equipes, em 1930, 34, 38, 1950. Então, até 1970, a ideia era sempre a Copa com 16 seleções. Então, de 30 até 60 variou pouco ali, algumas edições com 13, em 1930, em 1950, edição também com 15, em 1938, que a Áustria seria a 16ª equipe e acabou não podendo participar, porque já estava em início de guerra mundial, Então, tinham 16 equipes, variava de 2 semanas, 2 semanas e meia, até 3 semanas. Até 1970 variava assim. Em 1974, 78 já aumenta um pouco essa duração, vai lá para 3 semanas e meia, até chegar em 1982, quando a gente chega nessa Copa de 4 semanas e meia, ou um mês, 29, 30, 31, 32 dias, E de 1982 para cá, então, temos essa Copa com um mês de duração. Em 1998, a primeira Copa com 32 seleções. Tá certo? Então, já para a gente ir direto para essa análise dos pontos positivos, para a gente entender por que muda e o que a Copa do Mundo ganha com isso, e a análise também dos pontos negativos, onde ela perde, eu preciso falar que quando a gente ouviu pela primeira vez falar dessa expansão, acredito que a grande maioria da comunidade do futebol, seja os torcedores, as pessoas envolvidas, a imprensa,
os mesmos jogadores, as seleções. A primeira coisa que vem na cabeça da gente é que a gente não concorda, que a gente vai achar ruim, que é melhor deixar do jeito que tá ótimo, né? Por quê? Porque a gente acredita que esse aumento no número de seleções vai possibilitar que mais seleções fracas entrem no torneio. E aí os jogos vão ficar mais desinteressantes ou mais desequilibrados, né? Um grupo lá com um time muito forte, um time muito fraco, então a gente já sabe desde o início qual time que vai sair fora. E a gente tende a pensar isso, né? Eu mesmo penso isso, pensei e penso, de certa forma, tem essa ideia também. Só que quando a gente vai para analisar que existem 6 confederações continentais, né, e que aumenta de vaga 16 vagas, a gente percebe que aumenta poucas vagas por continente. Então não vai ser um acréscimo assim que vai fazer a Copa virar um campeonato com dezenas de times fracos e meia dúzia de times fortes. Não é assim, né? Então quando a gente vai perceber, você vê que na África aumenta 3, 4 vagas, mas lá tem mais de 50 seleções. Na Ásia aumentam as 3, 4 vagas, mas lá tem quase 50 seleções, né? Aquela meia vaga da Oceania passa a ser uma vaga só, o que é algo muito bacana. A gente sempre vai ter um time da Oceania. Normalmente a gente sabe que os mais fortes são Austrália e Nova Zelândia, mas isso também vem mudando, né? Na América do Sul tem 4 vagas e meia, ou seja, tem Copa que é 4, tem Copa que é 5, vai para 6, né? Então, se a gente for... E a gente sabe que tem 6 seleções na América do Sul que podem disputar a Copa do Mundo. Então, esse argumento de que a Copa vai ficar fraca porque vai ter muito time, ele já vai por água abaixo. A gente vai ver, quando eu for falar dos pontos negativos, que eu vou começar pelos positivos, a gente vai ver que são outras coisas do formato que a FIFA quer implementar, que vai acarretar um decréscimo aí no nível técnico, né, no nível de competitividade aí das equipes e das fases dessa nova Copa do Mundo. Mas são outras coisas, a gente vai ver. Mas antes eu quero falar dos pontos positivos. Tem a ver com o caráter econômico da Copa do Mundo, né? A venda da Copa do Mundo, o mercado consumidor. A gente sabe que o futebol, cada ano que passa, ele é mais globalizado. Então, até a década de 90 existia muito aquela migração de jogadores para a Europa, né? E para outros centros era residual. Agora não. Agora há essa migração para todos os cantos, de todos os cantos para todos os cantos do mundo, né? Então tem a Europa, mas também tem o Oriente Médio, também tem a Ásia, né? China, Japão, também tem a Austrália, também tem a América do Norte com os Estados Unidos, com o México, né? Tem a América do Sul aqui também com campeonatos fortes. Então os times que tinham aquele carão e até as seleções tinham cara de nacional, isso aí ficou lá atrás. Hoje os times, na Europa você vê que o time chega a ter 10, 11 jogadores, cada um de um país diferente, né? Então, isso é um ponto positivo, porque sabemos que a Copa do Mundo é a principal vitrine do mercado mundial, né, do futebol. Então é uma chance maior de mais atletas se apresentarem nessa Copa do Mundo, serem vistos, fazerem negócios, né? Do ponto de vista também do mercado consumidor, tem uma lógica aí. Mais seleções, mais países sendo representados. Então aqueles países que não têm o costume de acompanhar a própria seleção na Copa do Mundo vão passar a ter essa oportunidade, né? Porque a gente sabe que o mundo inteiro acompanha a Copa do Mundo. Então é legal colocar mais países para disputar. O que a gente não pode esquecer é do lado técnico da competição, que a gente vai entrar daqui a pouco. Por enquanto a gente está falando aí dos aspectos positivos, que são econômicos, né? E eu acho que o principal para terminar esses aspectos positivos é a questão da quantidade de jogos. Então vai aumentar também. Então são mais jogos por dia, né? Na hora de vender direito de transmissão também você pode cobrar um pouco mais, porque vai ter mais jogo para passar, para mais lugares assistirem, né? Com um público maior. Então aquele país que nunca participou de uma Copa, a gente sabe que quando um país vai pela primeira Copa, há toda aquela mobilização nacional, né? Tudo isso aí são os lados
positivos. Aonde que está o lado negativo dessa expansão da Copa do Mundo? Né? Tá no número de times? Não, porque como já foi dito aqui, não vai acarretar uma invasão de times fracos na Copa do Mundo. Isso não vai acontecer. Isso vai acontecer se ao invés de 48 tiver 100 times na Copa do Mundo, 80, 70. Mais de 48 já começa a ficar preocupante, e eu dificilmente acredito que vai passar disso nas próximas décadas. Provavelmente, esse aumento de 48 vai ficar aí por 6, 7, 8 Copas do Mundo, sem nem ser discutido o aumento de quantidade de vagas. Isso aí é quase que uma certeza, né? Se quiser aumentar logo ali, eu não vou querer. Eu vou achar ruim. Mas para 48 ainda é razoável. Tem gente que defende até que queria que fosse menos. É uma questão de muito apego à questão da técnica, né? Do futebol bem jogado. Nossa, seria lindo mesmo. Se ao invés de 32, ao invés de aumentar para 40, eu diminuísse para 16. Como telespectador, eu ia adorar ver essa Copa do Mundo, né? Poderia até ter grupo de 8 aí. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer. Isso é fora da realidade. Né? Qual que é o aspecto negativo, então? Esportivo. É o formato. Por quê? Porque, segundo o Infantino, presidente da FIFA, né? E a gente sabe também, o que foi aprovado são 16 grupos com 3 times. Então aí já começa o problema. 16 grupos com 3 times. Aí, qual que é o maior problema? Os times que serem eliminados na primeira fase vão jogar só 2 jogos. Coisa que não acontece desde 1950. Porque desde 1954 já não tem seleção que joga menos de 3 jogos na Copa do Mundo. Então aí já é uma perda, né? Vai ter muito time jogando 2 jogos. Mas esse não é o principal problema. O principal problema é que de 3 vai classificar 2. Vai ficar fácil classificar. O que isso vai acarretar? Vai ter time classificando sem vitória. Vai ter time classificando com empate. Perde o primeiro jogo, empata o segundo e classifica. Né? O que é muito feio. Sinceramente, do ponto de vista esportivo, como você classifica um time sem uma vitória sequer? Né? Correndo o risco de ser goleado no primeiro jogo, empatar o segundo e classificar. Ou vice-versa. Outra coisa que pode aumentar também é a questão dos jogos de compadre. Mas isso sempre teve, né, gente? Vamos falar a verdade. Isso não muda, não. Isso só vai mudar se acontecer a sugestão, que é a minha sugestão para esse formato de Copa, com 48 times, que eu vou falar daqui a pouco. Né? Por quê? Porque o jogo de compadre, o jogo armado, é aquele jogo que na última rodada um resultado beneficia os 2 times. Então fica muito cômodo ali. Então a gente sabe que já aconteceu até de time perder para escolher adversário na outra fase. Igual aconteceu com a Alemanha Ocidental em 1974, quando ela fica muito cômoda, né? Ela perde um jogo ali na última rodada para a Alemanha Oriental. Por que ela fica muito cômoda perdendo esse jogo por 1-0? Porque ela já estava classificada, e se ela perdesse, ela caía no grupo mais fácil na segunda fase, na fase semifinal. Ela saía de Iugoslávia, Polônia, ela saía, né? Se ela ganhasse, ela ia pegar um grupo com Brasil, Holanda e Argentina. Se ela perdesse, ela ia pegar um grupo com Iugoslávia, Polônia e Suécia. A diferença, Brasil, Holanda e Argentina, muito forte de um lado. Ela perdendo para a Alemanha Oriental por 1-0, ela fica cômoda ali, perde. A Alemanha Oriental cai no grupo mais pesado. E a Alemanha Ocidental acaba chegando até a final. Foi um escândalo na época, né? Então tem esse caso de time perder por querer, para escolher adversário. Já teve caso também de empate, que é bom para os dois, aí fica aquele jogo morno, né? Igual na Copa de 90, Holanda e Irlanda, que acabou eliminando... o empate entre os dois acabou tirando fora a Áustria, a Escócia também, que tinha chance. Então, esse é um evento conhecido também na história da Copa, né? Na Copa de 94, Itália e México também empatam um jogo bem mais ou menos lá. Acabam os dois classificando e deixando a Rússia de fora. Se fosse outro resultado,
um dos dois saía, né? Então, a gente sabe que, infelizmente, sempre vai haver essas suspeitas, né? Como que acaba com isso? Tá a minha sugestão. Ao invés de a gente ter uma perda no quesito técnico, a gente passa a ter um ganho, que é o quê? Já que tem que ser 16 grupos de 3, classifica um. Que os 80 jogos da Copa do Mundo, na verdade, se acontecer isso, vão ser 64, não vai aumentar para 80, né? Mas os 64 jogos vão ser praticamente eliminatórios, porque perdeu, tá fora. Em grupo de 3, classificando um, todo jogo é importante. Então, para quem ouviu falar, a Copa do Mundo com 48 times acabaram com a Copa, 16 grupos, destruíram a Copa, né? Grupo de 3, acabou com a Copa. Se for grupo de 3, classificar um, nós teremos um ganho esportivo. Então você resolve o problema, um ponto negativo passa a ser um ponto positivo, né? Vai ter essa questão ainda de times sendo eliminados com 2 jogos só. Vai ter a questão que os 4 primeiros colocados vão deixar de jogar 7 jogos e vão jogar apenas 6, né? Mas eu acho que essas questões são questões menores, tá certo? Então, só pra gente terminar o vídeo, fazer um pequeno resumo, né? Sobre o que já foi dito aqui. Existem pontos positivos e existem pontos negativos. Sinceramente, quem gosta de futebol, que é o nosso caso, a gente até torce o nariz para algumas coisas, fala que vai ficar ruim, mas quando começa a competição tá todo mundo lá assistindo, acompanhando, né? Então eu acho que não é um retrocesso. Pelo contrário, pode ser um avanço, desde que a fórmula não seja a fórmula que está escolhida, né? Essa fórmula de num grupo de 3 classificar 2, tem que classificar um só. Não precisa de ter esse 16 avos de final. São muitos classificados, né? Então começa com 48, na segunda fase já vai para 32. Jogo de compadre não vai passar a existir, porque tem grupo de 3, já existia antes, né? Vai continuar existindo porque classifica 2. Porque classificando um, vai deixar de existir o jogo de compadre e a gente resolve isso também. Time classificando sem vitória, que já aconteceu até nesse formato atual, com grupos de 4 classificando 2, mas que é mais difícil, né? Bem mais difícil, mas que acontece, né? Tem como classificar com 3 empates, tem como classificar até com 2 empates, né? Acontece, dessa maneira também vai evitar bastante que aconteça, a não ser que os 3 jogos do grupo empata, né? Aí não dá nem para falar que o time que classificou sem merecer, porque houve 3 empates ali, os times vão ficar todos com 2 pontos. Mas vai também acabar com essa coisa de um time não merecer classificar e classificar, porque isso vai acontecer demais numa Copa do Mundo com grupos de 3 classificando 2 times, né? No mais, eu acho que é uma boa experiência. A gente sabe que é um passo que muito provavelmente, depois que ele ser dado, não vai voltar atrás. Para mim, como torcedor, a Copa do Mundo tá ótima, com 32 equipes. Mas eu não vejo, assim, por que tanta preocupação em aumentar a quantidade de equipes, desde que o formato seja interessante, né? E classificando um por grupo seria interessante. Acho que teria muito a se ganhar aí com esse novo formato da Copa do Mundo. No mais é isso, pessoal, que a gente tinha para trazer para vocês hoje, né? Sobre essa nova Copa do Mundo. O canal está começando agora, por isso que esse vídeo está sendo feito sobre esse assunto hoje, porque se o canal existisse na época que essas decisões foram tomadas, teria sido abordado lá atrás, né? Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo,
Quem não curtiu lá no início, pode deixar o like aí para dar uma força para nós, tá certo? E se inscreve no canal aí que toda semana tem vídeo novo. Taca o dedo no sininho lá que o YouTube avisa, beleza? Até mais, pessoal!